Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, hoje nós estamos no 11º dia da campanha de Salmos, buscando ao Senhor pela justiça divina em favor da vida de todos aqueles que fizerem essa campanha, que ouvirem essa oração. E acreditamos que o Senhor tem feito e fará sinais e maravilhas em todas as áreas das nossas vidas e daquelas pessoas que estamos intercedendo por elas. Se você estiver ouvindo essa oração pela primeira vez, esta oração é em tela preta para que você possa meditar na palavra de Deus e absolver a oração que fizermos, sendo ministrado através do Espírito Santo de Deus, mesmo que seja no momento em que você estiver dormindo. Então, coloque essa campanha, esse vídeo no seu celular, ouça no seu fone, ou ouça no seu computador, na sua televisão, mesmo que em volume alto, para abençoar a sua casa, interceder pela sua família. Ouça da maneira como o Espírito Santo te conduzir a ouvi-la. Vamos então hoje meditar no Salmo do Senhor a partir do capítulo 31. E depois da leitura da palavra, nós vamos estar orando, segundo aquilo que Deus colocar nos nossos corações. E Davi vai dizer no Salmo 31: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias.
Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouvistes a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza o soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia, Pai. Senhor, neste Salmo 31, nós ouvimos o lamento, Senhor, meu Pai, de Davi, cercado por tantos inimigos, sendo julgado, Senhor Deus, pelo pecado que cometera. Neste momento, Senhor Deus, em que Davi está suplicando pela tua misericórdia, ele declara que a sua alma está abatida em profunda tristeza e gemidos, que ele se encontra debilitado. Deus, quantas vezes nos encontramos desta mesma maneira? Quantas vezes, Deus, o inimigo tenta se levantar durante a nossa caminhada para tentar nos jogar por terra? Muitas são as vezes, Deus, mas o Senhor de todas elas tem nos livrado. Ainda que não venhamos a perceber, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem enviado os teus anjos para nos guardar, para nos proteger, para lutar em nosso favor. O Senhor tem curado a nossa alma. O Senhor supre as nossas necessidades diariamente. Pai, nós sabemos que a tua palavra disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Ensina-nos, Senhor Deus, a descansarmos no Senhor, a buscarmos a tua bondade, e veremos que o inimigo, Deus, será envergonhado. Veremos, Senhor Jesus, que a vitória chegará em nossa vida, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós não seremos excluídos da tua presença, porque somos teus filhos. Ainda que sejamos como filho pródigo, que estava ali trabalhando com seu pai, não satisfeito em ter
tudo que ele tinha, suas regalias, sendo o filho do patrão, tendo servos para o servir, pediu a herança de um pai que estava vivo, humilhando assim o seu pai, porque uma herança para ser adquirida é necessário que alguém morra. E quando aquele filho pródigo pediu a herança, ainda que o coração daquele pai tenha ficado triste, ele lhe deu a parte que lhe era de direito de sua herança. E aquele filho, pensando saber o que queria para a sua vida, porque, Senhor, quando somos jovens, nós agimos no nosso impulso, nós pensamos saber todas as coisas. Todos nós, seres humanos, fomos assim, serão assim, porque somos humanos e faz parte da nossa vida, quando criança, queremos o colo da mãe e do pai. Quando adolescente para adulto, pensarmos que já conhecemos todas as coisas e que sabemos o que queremos, sabemos o que é melhor para nós. Ou agimos conscientemente e até de uma forma sábia, como um dia, Senhor, a minha filha me disse: mãe, a senhora não pode me proteger todos os dias. A senhora não pode ficar me guardando o tempo todo, porque eu tenho que aprender do meu jeito, eu tenho que aprender com os meus erros. É assim que eu vou construir a minha história. De fato, Senhor, é assim mesmo que são as coisas. Mas há uma diferença, Deus, entre um jovem, uma jovem que está debaixo da sua graça, que tem conhecimento, que vai correr alguns riscos, que vai errar, que vai acertar, mas que tem a sua mãe, o seu pai, a qualquer momento, seu esposo, para pedir socorro. É diferente de um filho pródigo, que sai pelo mundo, quebrando a cabeça com sua prepotência, julgando saber todas as coisas, levanta a sua cabeça, empina o seu nariz e vai pelo caminho da soberba, gastando toda a herança de um pai vivo. E depois de se alimentar da comida dos porcos, de trabalhar como servo, alguém que antes tinha servos para lhe servir, agora está na posição de servo, comendo a comida dos porcos. Entendeu que nada mais lhe restara, porque ele havia gastado a herança de um pai vivo com os prazeres deste mundo. Senhor, meu Deus, quantas são as pessoas, Espírito Santo de Deus, que estão dentro dos templos do Senhor, que julgam, meu Deus, conhecer a Ti, que te chamam de Pai, e que, sem perceber, pedem a herança que lhes cabe, e têm usado essa herança de um modo desregrado. Quantos são, Senhor Deus?
porque o teu povo, Pai, está se perdendo dentro da igreja. E, Senhor, como pastores, como conselheiros, até mesmo como amigos, temos os nossos limites, não queremos ser invasivos, mas, Pai, o Senhor nos mostra tantas pessoas que precisam de cura no relacionamento de mãe com filha, cura interior, que vem, Senhor Deus, de uma raiz tão profunda, que é necessário ser identificada para poder solucionar o problema. Um problema, Deus, que todos os dias nós percebemos que ele cresce. Deus, eu peço ao Senhor, Pai, com o coração de mãe, Jesus, pelas minhas ovelhas, as ovelhas do Senhor, que o Senhor colocou nas nossas mãos, Pai. As ovelhas que o Senhor designou para cuidarmos. Deus, assim como tenho um relacionamento com a minha filha, com o meu genro, que é o meu filho, porque para mim ele é o meu filho, o filho que eu não gerei, que o Senhor me deu. Assim, Deus, como eu compreendo que ela precisa caminhar com suas próprias pernas para aprender, mas que eu estarei sempre pronta quando eles precisarem de mim. Deus, eu quero que os meus filhos espirituais também compreendam isso, Pai. Sabe por quê, Senhor? Porque os filhos do Senhor estão diante de um grande banquete e se contentando com migalhas. Pai, nós precisamos compreender a Tua palavra, Deus. Aquele filho pródigo voltou para casa e foi aceito pelo pai. E embora o seu irmão tenha ficado revoltado, o pai o recebeu de braços abertos. Quando, Senhor Jesus, nós lemos na Tua palavra que Jesus, estando em uma casa, comendo à mesa, chegou uma certa mulher e pediu alimento. E Jesus lhe respondeu que o alimento era para os filhos. E ela disse que se contentava com aquelas migalhas que caíam da mesa, sendo comparada a um cachorrinho. Jesus não estava humilhando aquela mulher. Jesus viu naquela mulher a humildade de se contentar com algo que caía, com algo que sobrava, porque alguém estava deixando de se alimentar, Jesus. Alguém que estava se alimentando deixava cair ao chão daquele alimento que era sagrado e não era para aquela mulher. E Jesus viu a fé naquela mulher, porque ela não temeu ser julgada, ser apedrejada. E como o Senhor deu serva do Senhor, eu vejo os teus filhos na sua casa, Deus, tendo o banquete para se alimentarem, e estão desnutridos espiritualmente, Senhor Deus. Vejo ovelhas que não têm força. Vejo ovelhas que não se alimentam da sua palavra, Deus. Que não ouvem louvor. E alguém pode dizer, como você sabe, você não está na casa deles. O Espírito Santo nos revela todas as coisas. Existe aquele que diz: eu devolvo o meu dízimo, não preciso cooperar com mais nada na igreja, esta é a minha obrigação. Pessoas, Deus, que enquanto estamos adorando ao Senhor nos louvores,
Deus, abençoados, que os meninos se dedicam, Pai, se dedicam tanto, sem ter ninguém para revezar com eles. E eles são jovens, eu sei que às vezes pode ser penoso para eles, Deus. Porque um dia foi penoso para mim também, um dia foi penoso para o meu esposo. E também é penoso para eles estar todas as vezes os mesmos ministrando no teu altar, Deus. Mas, Senhor, não há quem queira, Deus, não há quem se importe. Só existem aqueles que querem a herança de um pai vivo. Eles ainda não perceberam que Jesus já pagou o preço, que Jesus já morreu e já ressuscitou, que a herança que cabe a nós é a vida eterna. E quando eles entram por essas portas, às vezes vêm por obrigação, às vezes vêm porque imaginam que o pastor ou a pastora vão incomodá-los perguntando por que não vieram ao culto. Às vezes vêm e ficam dispersos, conversando, cochichando durante o culto, desrespeitando aquele que está louvando, aquele que está pregando, Senhor Deus, desfazendo daqueles que o Senhor colocou no teu altar, Pai. Deus, eu peço ao Senhor com todo o meu coração, com um coração de mãe, Jesus. Eu quero que todos os meus filhos espirituais sejam bem-sucedidos, assim como eu quero para minha filha biológica, Senhor. A filha que veio do meu ventre, Senhor Deus. Mas se todavia alguns deles não quiserem, Pai, eu não poderei fazer nada, porque se o teu Espírito Santo não os convence, quem poderá os convencer do seu erro, Jesus? O Senhor só perdoou Davi do seu pecado de adultério, porque ele reconheceu que pecou, se humilhou, pediu perdão, rasgou as suas vestes. E o Senhor o perdoou. Mas a consequência do pecado esteve sobre a família de Davi para sempre. Então, Jesus, dentro da tua casa, todo tipo de filhos. Tem aqueles que têm muita sede, tem aqueles com o coração aberto, tem aqueles que abraçam com amor, tem aqueles, Deus, que estão sempre prontos para tudo, que nós podemos contar em todos os momentos, que às vezes, Pai, eles querem dizer não, mas eles não nasceram para dizer não, eles não nasceram para desistir. Eles nasceram para ser vencedores, eles nasceram para vencer obstáculos, eles nasceram, Senhor Deus, para ser os melhores. E serão os melhores e alcançarão as melhores bênçãos. Porque assim como o pecado tem a sua recompensa, a obra que fazemos para o Senhor também tem o seu galardão. Então, Deus, eu peço a Ti, acorda este povo, Deus, este povo que está dentro da igreja, que julga aqueles que estão lá fora, que pensa que é aquele que está lá fora, na outra igreja, que vai para o inferno, Deus. A Sua palavra nos diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não podemos julgar a ninguém. O Senhor é quem julga os vivos e os mortos. Não é título de igreja que vai levar alguém para o céu. Não é o pastor, não é o padre, não é o líder. É o Senhor Jesus.
Nós não temos o direito de dizer quem irá e quem não irá, mas como Senhor Deus, serva do Senhor, eu tenho que clamar para que o Senhor desperta, Deus, este povo que está dentro da sua casa, pensando, Deus, que já estão salvos, mas Deus, eles estão como uma estátua de sal, olhando para trás, julgando o irmão. Tem misericórdia de nós, Pai. Pai, o teu Salmo 32 vai falar que felizes são aqueles que recebem o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-los. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, por todas as gerações.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Aleluia! Pai, neste dia de campanha, eu quero pedir ao Senhor, Deus, com todo carinho, com toda a sua dedicação, Pai, eu te peço, abençoe aqueles que servem a tua casa com amor no coração. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que servem a tua casa, Senhor Jesus, com alegria de coração. Dai força aos jovens, os jovens desse louvor, Pai, deste ministério, do ministério dessa pessoa que está ouvindo esta campanha. Senhor, eu peço a Ti, esteja com os nossos jovens, ensinando, Senhor Jesus, como proceder em suas vidas, porque eles estão começando a sua trajetória. É normal que cometam erros. Todos nós cometeremos erros até o dia da nossa morte. Mas o Senhor diz para o jovem servir ao Senhor na sua mocidade. O Senhor diz: eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes. Então, Pai, que essa força que eles têm seja transformada em adoração, em júbilo, em celebração, que nenhuma crítica possa desanimá-los, Deus, que nenhum levante possa impedi-los de fazer a sua obra, mas, Pai, que seja o inverso, que ao serem criticados, eles cresçam mais, que ao serem julgados, eles sirvam mais ao Senhor, Pai, que ao apanharem, eles cresçam mais para o Senhor, Deus, produzindo frutos fortes, sadios para o Teu reino, que eles se dediquem ao Teu altar de dia e de noite. Honre a eles, Deus, desperta neles a vontade de meditar na Sua palavra. Abençoe os que já fazem isso. Porque, meu Deus, precisamos nutrir o nosso espírito, precisamos nos alimentar das coisas espirituais. Coloque eles, Deus, em lugares altos, não para que eles se sintam arrogantes, exaltados, mas para que todos vejam a recompensa do seu trabalho de servir o altar do Senhor.
Abençoa também, Deus, cada homem, cada mulher que é fiel nos teus ministérios, que trabalham, que se dedicam, Pai, que fazem com amor, sem falsidade, sem ironia, que fazem, Senhor Deus, sem querer aparecer, sem querer ser melhor do que o outro, sem querer ser maior do que o seu pastor, que a sua pastora, mas que são humildes, que são servos. Assim, Pai, nós teremos o corpo de Cristo saudável, um corpo em bom estado de funcionamento. Abençoe os dizimistas, ofertantes, Pai. Em nome de Jesus, que não lhes falte nada, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame chuva de bênção sobre eles. Abençoa também, Pai, esta pessoa que tem um coração aberto, que todas as vezes em que dentro dessas igrejas é pedido qualquer tipo de colaboração, eles estão sempre dispostos a colaborar. Abençoe, Senhor, cada um segundo a sua dedicação. Que nós tenhamos aquilo que merecemos, porque esta é a verdade. Ninguém terá muito se fizer pouco. Ninguém terá pouco fazendo muito. Sua palavra diz, Pai, que aquele que diz, não tenho nada, que até o que ele não tem lhe será tirado. Quer dizer que ele nunca terá, porque esta pessoa tem um coração fechado para o Senhor. Mas aqueles, Deus, que mesmo no seu pouco são fiéis, sobre o muito o Senhor os colocará. Então, neste dia, eu quero orar por cada homem, mulher, criança, jovem, adolescente, todos eles que estão dentro dos templos do Senhor. Principalmente, Deus, pelos que estão dentro do templo e estão, Senhor Jesus, desviados, com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ferida, guardando para si, não aceitando, Senhor Deus, o perdão que vem do céu, a libertação que vem do céu. Então, Senhor Deus, hoje eu dedico esta oração para todas as pessoas que estão dentro da sua casa, em todo canto deste mundo, abençoando os teus adoradores e pedindo ao Senhor, desperte aqueles que estão mortos espiritualmente dentro da sua casa e pensando estar salvos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação, digita aí, faz um comentário, um amém, ou a cidade onde você mora. E vamos semear a palavra de Deus. Um abraço da pastora Ellen.